Romanos capítulo 8, versos 37, diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu queria chamar a atenção a algo para a tua vida. Ele não está dizendo que nós seremos mais que vencedores, mas que eu e você já somos mais que vencedores. Então sempre lembre dessa palavra. Nós não vamos ser vencedores, nós não vamos superar as lutas, nós já somos vencedores, nós já superamos as lutas, porque nós somos filhos do Deus Altíssimo. O que faz muitas das vezes nós não entendemos isso é que nós nos afastamos das promessas e dos planos de Deus. E aí, amados, é tão interessante que na nossa igreja este ano é o ano do crescimento. E eu tenho visto e recebido profecias de homens e mulheres de Deus, da palavra de Deus, sobre o que está acontecendo. Só para você entender, hoje nós temos várias ausências e graças a Deus a casa do Senhor está, repleta de pessoas que vieram para adorar o Senhor. Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Nós precisamos entender também, irmão, que há um inimigo das nossas almas, que veio para roubar, matar e destruir. E ele muitas das vezes não vai atacar diretamente as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Ele vai atacar com distrações. Vocês já prestaram atenção que o diabo não ataca diretamente? Ele coloca uma distração aqui, uma outra distração ali, e a gente vai desviando, porque a promessa já foi dada. E se a promessa já foi dada, é cumprida, é garantida. O que acontece é que muitas das vezes nós distraímos no meio do percurso, no processo nós desviamos. Se você entender que a terra já era prometida, eles precisariam fazer alguma coisa, só tomar posse. Muitas das vezes eu e você ainda não superamos algumas lutas, não alcançamos alguns sonhos, porque ainda estamos nos distraindo com coisas bobas durante o nosso processo até a nossa promessa, porque a promessa já foi garantida. Você crê nisso em nome de Jesus? E aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, amados. Por isso que o Senhor Jesus falou assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas, e se Ele está falando, elas serão acrescentadas ou não? Então o que nós precisamos é fazer, é buscar o Senhor, o reino de Deus em primeiro lugar. E aí, amados, eu queria falar rapidinho 4 áreas que nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar, para que nós possamos alcançar e superar tudo aquilo que Deus tem para nós. Se eu falar para você que você pode ter ainda, o ano não acabou, tá, amados? Você pode ter o ano mais extraordinário da sua vida. Você acredita aqui em nome de Jesus? O melhor ano espiritual. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que eu não vou ter luta, que os meus filhos não vão me desobedecer, que algumas coisas não vão acontecer? Eu não estou dizendo isso, eu só estou dizendo que se você colocarem nas suas 4 áreas o Senhor em primeiro lugar, eu garanto através da palavra de Deus, que é fiel, ela não volta vazia, que você terá ainda o melhor ano da tua vida, o ano mais extraordinário da tua vida, será o ano da superação. Talvez você está cheio de feridas, cheio de dívidas, cheio de sonhos, e talvez você está pensando, já chegou maio, eu não vou alcançar. Eu tenho uma palavra para você: se você fizer o que eu vou te falar, eu garanto que você vai alcançar. No final do ano você vai ter muitas bênçãos para contar, em nome de Jesus. Quais são a primeira, pastor? Vamos lá. Na primeira hora do seu dia, coloque Deus em primeiro lugar. Quando você acordar, a primeira coisa que você deve fazer é buscar o Senhor em oração, ler a sua palavra. Mas pastor, eu acordo muito cedo. Cadê o diácono? Está por aqui? Ah, não, né? Eu acordo muito cedo. Cadê a pastora? Acorda 3h45. Meus irmãos, querem que eu acorde esse horário. Mas eu acordo muito cedo. Eu vou dizer para você, se você acorda muito cedo, dorme um pouquinho mais cedo e acorda 15 minutinhos só, um pouquinho mais cedo, para ler a tua palavra, para orar ao Senhor, para buscar a presença do Senhor, e eu garanto que você será abençoado durante o seu dia. Amados, tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar, Deus, Ele tem o prazer de nos abençoar. Eu não sei como que você veio aqui, eu não sei como que está a sua vida. Talvez você tenha passado dias difíceis, mas eu estou te dando uma receita, e não é minha, é a receita da palavra de Deus. Que se na primeira hora do teu dia você acordar e adorar o Senhor, e ler uma palavra, e orar, e buscar a direção de Deus, você vai ter o melhor dia da sua vida. Ah, pastor, mas eu estou cansado. É aí que está. Para superar as lutas, você precisa superar os cansaços. E aí minha pergunta para você: como tem sido a sua primeira hora do dia? Você já acorda, já pega o celular?
Você já acorda atrasado, que aí fica igual eu fazia no começo. Começa aquele negócio de mais 10 minutinhos. Aí vai mais 10 minutinhos, quando vai ver já sai, às vezes até sem a roupa, né? Já tão atrasado que sai. Por que eu estou falando isso, amados? Olha só. O salmista no Salmo 63, versículo 1 diz assim, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, e todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Amados, lá em Marcos ainda, capítulo 1, versículo 35, vai dizer assim, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Mas pastor, Jesus não trabalhava, Jesus trabalhava mais do que eu e você. A diferença era a prioridade na vida de Jesus. E eu quero dizer para você, coloque o Senhor em prioridade na primeira hora do seu dia, nos primeiros 15 minutos, que você vai ter o melhor dia da sua vida, você terá o melhor mês da sua vida, você terá o melhor ano da sua vida. Talvez você viu o texto lá, né, o tema, fala assim, superação. O pastor vai trazer uma palavra, que Deus vai abrir a porta, que Deus vai fazer cair todas as cadeias. A primeira palavra que eu tenho para você, infelizmente, não é essa. Porque para que possamos superar as nossas batalhas, as nossas guerras, nós precisamos entender quem é que luta elas. Concordam comigo? Vocês estão aqui, amém? E aí, amados, pense numa coisa. Se Jesus, o Filho do Deus vivo, Ele separava a primeira hora do seu dia para buscar o Pai, para falar com o Pai, orar ao Pai, nós que somos meros mortais, você acha que nós não precisamos? Pastor, mas eu acordo muito cedo. Já te dei uma receita, dorme um pouquinho mais cedo e acorda 15 minutinhos só mais cedo. Eu posso falar porque eu tenho feito isso. Mas o pastor não está trabalhando no trabalho, irmãos. Eu ajudo a esposa, eu levo os filhos, eu ainda faço um monte de coisa. Então o que eu estou querendo dizer para você, se você quer mudar a sua vida a partir de hoje, amanhã, nós estamos aqui em campanha de jejum, 14 dias de jejum. Primeira semana foi moleza, até 10 horas da manhã. Essa semana até 1 hora da tarde. Quando acordar de manhã, vai buscar o Senhor. Ah, pastor, mas eu tenho uma boa intenção. Vou falar para você, uma boa intenção não funciona. Você precisa determinar, você precisa planejar e fazer, porque de boas intenções o inferno está cheio. Então, eu tenho boa intenção às vezes de programar que eu vou ler a Bíblia toda em um ano, e muitas das vezes só a boa intenção não adianta. E aí eu falo para você, o que você deve colocar em primeiro lugar no seu dia? Deus. Deus. Ah, pastor, mas como que eu faço? Tem plano anual de leitura, nós temos devocionais. O que você mais vai ter são materiais para você fazer o teu devocional pela manhã. Pastor, mas o que isso vai mudar na tua vida? Eu vou falar para você, vai revolucionar o seu dia. Se você fazer isso nessa semana, eu garanto para você que você vai ligar para mim e vai falar assim, pastor, essa foi a melhor semana da minha vida. Isso mudou o meu dia, porque quando eu acordo de manhã e busco a presença de Deus, jovens, sabe que acordam cedo, às vezes já acordam meio cansado, né, Rian? Pastor, hoje eu fui cansada já para a igreja. Vocês podem ter certeza que o diabo vai tentar atacar vocês durante o dia, e por um caminho ele virá, e por 7 ele vai ter que bater em retirada. Amados, só que durante este processo, sabe o que vai acontecer, meu irmão? Vai ter uma voz que vai falar assim, não separa o tempo de manhã não, dorme mais um pouquinho. E aí você vai falar assim, sai daqui, Satanás. Aqui você não vai entrar não, eu vou separar o meu tempo com Deus. E eu te garanto que você vai ser vencedor, que você vai superar suas lutas, suas dificuldades. Sabe por quê, irmãos? Se eu falar algumas coisas rapidinho para você do que a Bíblia fala quando nós estamos na presença de Deus. Uma delas, quando você está na presença de Deus, você pode clamar por socorro. Quando você está na presença de Deus, você encontra abrigo e proteção. Você recebe entendimento da palavra. Às vezes o diabo ia te atacar durante o dia, o Senhor vai te dar uma palavra de manhã, e quando ele te atacar, você terá resposta para ele. O que vai acontecer? Você está exposto não à vontade do inimigo, mas quando você está na presença de Deus, você está exposto à vontade de Deus. Você recebe direção de Deus, você experimenta uma alegria que o mundo não pode te dar. Segunda coisa que eu preciso colocar em primeiro lugar: no primeiro dia da semana, celebre o nome de Deus. Celebre o Senhor junto com a tua igreja. Hoje é domingo, não é? Primeiro dia da semana. Muitas pessoas têm deixado o Senhor em segundo plano, não colocam Deus em primeiro lugar. Ah, pastor, mas eu tenho que fazer isso, aquilo. Eu vou te falar, e aonde está Deus na sua agenda?
Porque nós acabamos de ler, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E muitas das vezes quando nós temos o culto, e aqui nós temos 2 semanais somente, e eu creio que, muitos creem que o mais importante é esse, mas eu não vejo dessa forma. Eu creio que os 2 são importantes, e até os dos lares, que são as nossas células. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, você pode ter certeza que Deus tem prioridade em cuidar de nós durante a semana. Porque você está dizendo para Deus: Deus, eu estou indo no primeiro dia da semana consagrar a minha semana a Ti. Eu vou reunir com a minha igreja, com os meus irmãos, para entoar os melhores louvores, para entregar a minha vida, a minha adoração. E eu creio que lá no culto o Senhor vai me revigorar, o Senhor vai me renovar. Lá o Senhor vai me dar uma palavra, como a irmã falou. O Senhor vai me dar uma direção, porque o Senhor, Ele conhece o meu e o teu coração. E quando nós colocamos Ele em primeiro lugar, Ele tem prazer em falar conosco. Só para você entender, irmãos, nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa, cerca de 50% dos crentes vão à igreja uma vez por mês. E no Brasil, irmãos, está parecendo igual. Tem pessoas que às vezes acham que buscar Deus é só SOS 190, sabe? E não é isso, irmãos. Deus deve ser prioridade. Desculpa se vai doer um pouquinho. Talvez, como eu falei, você viu o tema, talvez seja pensando em uma palavra, sabe, profética, que Deus vai abrir porta. Mas eu te garanto, irmãos, porque eu sou testemunha disso, a minha família é testemunha disso. Quando nós colocamos Deus no centro, Deus, Ele abre porta que você não imagina. Meu irmão aqui falou, eu conheço a vida dele, a história dele, e eu vejo o trabalhar de Deus na vida dele. E hoje eu vejo a pessoa que Deus transformou ele, e a pessoa que Deus tem usado ele. Sabe por quê, irmãos? Quando nós nos devotamos a Deus, Deus tem prazer em nos abençoar. Irmãos, se Deus tem, Ele não tem prazer nem na morte do ímpio, imagine aqueles que buscam em primeiro lugar. Você concorda comigo? A Bíblia vai dizer que Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. Imagine aqueles que buscam Ele em primeiro lugar, no primeiro dia da semana, mesmo cansado, depois de um dia de trabalho, depois de um dia cansativo, se devota a buscar, adorar o Rei dos Reis. Ele tem o prazer de nos abençoar, irmãos. Nós servimos o Deus do impossível, o Deus da bênção, o Deus que abre porta e fecha a porta, o Deus que faz as coisas acontecerem com uma simples palavra. Eu declaro isso sobre a tua vida. Continue colocando o Senhor em primeiro lugar, e tem coisas boas chegando para você este ano ainda. Milagres vão acontecer na tua vida. Continue colocando o Senhor em primeiro lugar. Muitas das vezes, irmão, eu posso falar por mim, por ser jogador, e muitas das vezes eu deixava de ir para a igreja por causa do futebol. E isso se tornou um Deus na minha vida. Graças a Deus hoje eu fui liberto. Mas muitas pessoas ainda, quando tem uma final, quando tem um jogo importante, deixam de adorar a Deus para ficar na frente de uma televisão, ou às vezes vão no estádio, irmãos, gastam dinheiro. É importante a gente ter um momento de lazer, sim, mas é uma emoção que ela vem daqui a pouco, na segunda-feira ela acaba. Mas quando você vem na presença de Deus, adorar o Senhor no culto, a segunda não acaba a presença, não acaba a alegria na terça, não acaba na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e você vem domingo de novo, e a presença continua, a alegria continua, irmãos, porque não é passageira. Pastor, é proibido assistir futebol? Não estou falando isso. Eu só estou falando o que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida. Porque, amados, o que eu aprendo, algo especial quando nós nos reunimos como igreja. Aí a gente vem para uma palavra, aí Deus usa aí o louvor, aí uma oração. Irmãos, é maravilhoso estar na presença de Deus. E é lá em Hebreus 10, 25 vai falar assim, ó: não deixemos de reunir-nos, congregarmos, como é de costume de alguns, mas procuramos encorajar, exortar uns aos outros em amor. Tem irmãos que não vieram essa noite, não é para você lascar madeira, não. Não é para você, sabe, criticar ele, não. Liga para ele e fala: irmão, você fez falta, vamos colocar o Senhor em primeiro lugar, vamos adorar o Senhor. Sabe, seja bênção de Deus na vida das pessoas. Amados, muitas pessoas talvez falam assim: eu estou cansado. Eu acabei de receber uma mensagem de uma pessoa: pastor, hoje eu não vou não, que eu estou cansado. Amém? Mas eu vou te falar uma coisa: se você ficar em casa, você consegue descansar? Me responde, irmãos, eu não sei, eu não consigo. Quando eu deixo de vir a um culto, mesmo cansado, porque em casa não é lugar de descanso. Sabe onde a gente descansa?
É na presença de Deus. É Deus quem nos dá o descanso. É Deus quem nos revigora. É Deus quem nos fortalece. É Deus quem nos ajuda. Ele acabou de ler aqui, irmãos. Ao cansado Ele dá vigor. Está entendendo, amados? Como que pode, irmãos? Só Deus pode dar vigor ao cansado. Por que, pastor, eu não posso ficar em casa? Se você lembrar lá em Deuteronômio 25, 17 e 18, vai dizer que: lembre-se dos amalequitas, lhe fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito, quando vocês estavam cansados e exaustos, olha só, e eles se encontraram com vocês no caminho, e eliminaram todos que ficaram para trás, não tiveram temor de Deus. Amados, é Deus quem nos renova, mas quando a gente fica sozinho, a gente fica isolado, nós somos presas fáceis. Satanás anda ao derredor, como um leão doidinho para nos devorar. Mas se você está num bando de doido por Jesus, louco por Jesus, que ama Jesus, que é apaixonado por Jesus, aí o diabo pode vir, mas quando ele vê o batalhão, irmãos, o exército, que tem um general que nunca perdeu, ele bate em retirada, amados. Terceira coisa que nós aprendemos, e aqui na Cristo Vive em Nós, você precisa colocar como prioridade, para os irmãos que estão convidados aqui também, toda terça-feira nós temos o jejum. Agora nós estamos tendo uma campanha de 14 dias, mas desde que abriu esse ministério, toda terça-feira a igreja jejua. Se junte a nós, sabe, abra mão um pouquinho do teu corpo físico, abra mão um pouquinho, sabe, da sua fome. Vamos dedicar um dia de cada semana, sabe, toda terça-feira, reserve ao Senhor. Só para você entender, os judeus, eles jejuam 2 vezes, 3 vezes por semana, e às vezes a gente acha que 1 vez por semana é muito. Vamos orar, vamos jejuar, amados, pela nossa casa, pelos nossos casamentos, pelos nossos filhos, pelos nossos trabalhos, por porta aberta, pela nossa igreja, pelas nossas vidas, para que haja arrependimento dentro de nós, nos nossos. E amados, a Bíblia vai dizer que muitas casas só é tirada com oração e jejum. Então passe a fazer um jejum pelo menos 1 vez na semana. Se junte a nós toda terça-feira. Abra mão. Mas pastor, o que é jejum? Eu vou falar para você. É você abrir mão do teu corpo um pouquinho, sabe, do alimento físico, para se alimentar espiritualmente, para se ligar no trono de Deus. E quando você está em jejum, você fica mais sensível à voz de Deus. Ah pastor, o jejum vai mudar Deus? Não, o jejum muda nós. Nós ficamos mais crentes, nós confiamos mais em Deus, nós vamos ali, Deus fala conosco, nós entramos na casa de Deus, Deus fala conosco, amados, nós vamos orar, Deus entra com providência na oração que nós fazemos, porque nós estamos abrindo mão do pão da terra para se alimentar do pão do céu. Amados, eu não sei vocês, graças a Deus, desde que nós mudamos algumas coisas na igreja, a respeito de oração, de jejum, de vigília. Amados, olha o que Deus tem feito nas nossas vidas, nas nossas casas, na vida da igreja. Porque, amados, nós vamos entender, nós somos instrumento de Deus, não somos? Para louvar, para adorar, para convidar, para evangelizar, para levar para uma cela, para a casa de Cristo. Mas, amados, sem oração e sem jejum, o poder de Deus não desce nas casas de Cristo, o poder de Deus não desce no culto, o poder de Deus não desce quando a gente evangeliza. Nós precisamos orar e jejuar. Então comece a colocar em primeiro lugar, pelo menos na terça-feira, eu vou me juntar a esta igreja, eu vou começar a orar, eu vou começar a jejuar. Sabe, abra mão um pouquinho da tua vontade. Se você não começou, comece hoje com a gente. É só mais uma semana. Vai começar agora às 10 horas. Você entrega amanhã 1 hora. Pastor, mais 1 hora eu vou morrer. Peça a força a Deus que Ele vai te ajudar. Se o propósito é para a glória de Deus, pode ter certeza que Ele vai te capacitar. Irmão, já teve dias de nós fazemos jejum e falamos assim, vamos até 6 horas da tarde, e nós fomos embora, e foi no outro dia, e aí a gente foi perceber, é a graça de Deus. É o que a gente, as primeiras horas que a gente precisa lutar, amados. Porque são as horas mais difíceis, são as primeiras horas de jejum. Jesus ensinou os discípulos que os discípulos precisariam estar sempre jejuando. E é tão interessante que eu vou ler para vocês.
E ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu pai que vem em secreto. E seu pai que vem em secreto o recompensará. Você compreendeu aqui que ele está falando assim, se você jejuar? Não, ele está falando ao jejuar. Quer dizer que isso deve fazer parte da nossa vida cristã. Meninos que estão chegando, adolescentes, jovens, jejum é parte da nossa vida, como a oração, como a leitura da palavra, como participar dos cultos. Se você não criou este hábito ainda na sua vida, se você quer superar, sabe, o ano de 2023, eu não sei vocês, tem alguém aqui, eu vou fazer uma pergunta, que quer o ano de 2024 melhor do que o de 2023? Só levanta a mão, por favor. Então, amado, se nós queremos melhor do que 2023, nós devemos fazer mais que 2023, concorda comigo? Nós devemos orar mais que 2023, nós devemos jejuar mais que 2023. Maesh Kavda diz assim, no seu livro O Poder Secreto do Jejum e da Oração. E ele aponta 9 razões pelas quais nós devemos jejuar. Primeira, jejuar por obediência à palavra de Deus. Acabei de ler, ao jejuar. Ele não está falando assim, se vocês quiserem, vocês podem jejuar. Ele está falando ao jejuar. Outra coisa, para nos humilharmos diante do Senhor e obtermos a sua graça e seu poder. Outra coisa, para obtermos vitória sobre as tentações e ataque que nos impede de estarmos nos movendo no poder de Deus. Outra coisa, para nos purificarmos de todo pecado e nos tornar aptos para ajudar os outros e a se consagrar. Outra coisa, para nos quebrantarmos diante do Senhor e nos fortalecermos nele. Para obter do Senhor o suporte necessário para executar a sua obra. Não tem como fazer a obra de Deus sem jejum. Outra coisa, por causa das crises que vêm até nós, irmãos. Se eu perguntar aqui, eu creio que todos vão levantar as suas mãos. Quem não teve as suas crises existenciais? Será que eu sou filho de Deus mesmo? Será que eu sou escolhido? Será que eu sou amado? Será que vai dar certo? Será? Quantos de nós não já fizemos isso, amados? Porque há momentos que nem sempre vão ser de sorrisos. Há momentos difíceis nas nossas vidas. Há dias bons e há dias maus. Há dias de sol, mas também há dias de chuva. E a gente precisa jejuar. Para quê também, pastor? Para buscar a direção de Deus. Sabe quando que Deus nos fez voltar a esta visão? Quando nós entramos num propósito de jejum, irmãos, de vários dias. E aí Deus falou ao meu coração: volta para a visão. Volta para a visão celular. Você precisa cuidar de pequenos grupos, porque a igreja vai crescer, você não vai cuidar das pessoas. Você precisa levantar outras pessoas que vão cuidar de outras pessoas. Eu ensinei, faça discípulos que vão fazer outros discípulos. Essa é a visão de Jesus. E por último, para crescermos no entendimento espiritual e na revelação de Deus, irmãos. Não tem revelação sem jejum, sem oração. Então, amados, vamos lá. Primeira hora do dia, vamos devotar a Deus. Primeira terça-feira, toda terça-feira da semana, vamos jejuar a Deus. E agora, pastor, o que mais? E aí agora essa é uma parte que muitos não gostam de ouvir. E aí, obrigado, tá, irmão? Deus ter te usado aqui já para preparar os corações. Devolver a primeira parte a Deus. Irmãos, não tem como crescer, superar as lutas, as dificuldades financeiras, se eu não sou fiel na primeira parte a Deus, nos dízimos e nas ofertas. E os irmãos sabem que eu não sou de pregar muito sobre isso, mas se eu quero pregar sobre essa série de superação, preciso mostrar para você que você precisa, em algumas áreas da sua vida, colocar Deus em primeiro lugar. Ah, pastor, é obrigatório? Não, fique à vontade. Até postei um vídeo esses dias, alguém assistiu? No grupo da igreja. Não é obrigatório não, fique à vontade diante de Deus. Só que aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Por quê, pastor? Porque se eu quero viver um 2024 como vencedor na minha área financeira, se você quer ver todas as áreas da sua vida, mas principalmente a área financeira prosperar, você precisa ser fiel no pouco, porque você sendo fiel no pouco, Deus te colocará sobre o muito.
Aí você não é fiel na primeira parte, você acha que Deus vai te subir de cargo no trabalho? Você acha que Deus vai resolver aquelas causas que estão paradas na justiça? Você acha que Deus vai prover os sonhos? Não vai. Ah, pastor, então o senhor está querendo dizer que Deus amaldiçoou? Não estou falando nada disso. Eu só estou querendo dizer que aquilo que eu semeio, eu vou colher. E eu não estou falando nada de maldição, até porque a Bíblia não me ensina isso, tá? Mas a Bíblia me ensina uma coisa: Ele vai repreender o devorador. As comportas dos céus estarão abertas sobre as nossas vidas. Tudo que você colocar a mão, você vai prosperar. Aonde você colocar as plantas dos seus pés, você vai prosperar. O diabo vai vir por um caminho, por 7, ele vai bater em retirada. Porque quando você é fiel a Deus, é Ele quem peleja por você. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar nas suas finanças. E isso só acontece através das primícias. O que são as primícias? O dízimo. Ah, pastor, mas onde está? No Velho Testamento e no Novo Testamento. Lá no Velho Testamento, vou ler para você rapidinho. Levítico 27:30 diz assim, ó: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor e são consagrados ao Senhor. Veja o que a Bíblia diz: a 10ª parte é consagrada ao Senhor. Então eu quero falar para você, se você quer ter um ano, para mim não acabou, está só começando, de crescimento, de superação, passe a ser fiel no dízimo. Pastor, mas eu só recebo 100, como o irmão falou, devolva 10. Eu só recebo 10, devolva 1. Eu recebo 100 mil, devolva 10 mil. Mas seja fiel a Deus. Mas pastor, é muita coisa para dar para o pastor. Você não está dando para o pastor, você está devolvendo na casa do Senhor. E graças ao bom Deus, todos que estão aqui desde o começo da igreja, quem está chegando, nós somos uma igreja muito transparente. Tem uma ata que está lá desde quando começou a igreja. Se você quiser, ela está lá aberta para você. O que entra, o que sai, quanto que tem, não tem, né? Porque a gente está só em dívida agora, depois que a gente comprou o terreno. Mas a gente está pagando, graças a Deus, né? Mas é o que a gente faz, o que não faz. Se é comprado uma bala, é declarado lá, irmãos. E aí eu vou falar para você, se são consagrados a Deus, deve ser devolvido para quem? Para quem? E aí? Aí no Novo Testamento, pastor, onde que está? Ele diz assim, ó: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, o dízimo, sem omitir aquelas. Estão entendendo? Vamos praticar a justiça, a misericórdia, mas vamos ser fiel a Deus na nossa parte financeira, amados. E se você não percebeu, eu não estou fazendo apelo para você, não. Até porque eu estou aprendendo nesses quase 7 anos de ministério que a igreja é do Senhor e é Ele que tem cuidado. Eu só estou ensinando a palavra através da minha ministração. Para que você possa prosperar financeiramente, você precisa ser fiel financeiramente. Então você deve praticar o dízimo, sem omitir a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E aí é muito interessante que eu quero falar algo para você. Não é uma transação financeira, é uma obra espiritual. Muitos acham que é só uma transação financeira. Quando você dizima e oferta, você também está adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Conclusão, pastor. A minha pergunta para você: quer superar as lutas, as dificuldades, as guerras que ainda virão sobre a tua vida? Olha o segredo. Primeira hora do dia, busque o Senhor. Leia a palavra do Senhor, jejue ao Senhor, esteja na casa do Senhor, culto após culto. Seja doente. Esses dias tem uma irmã, que eu não vou falar o nome, ela passou toda doente, mas eu vou lá adorar o Senhor, porque eu estou aprendendo que Deus deve ser o primeiro na minha vida. Se é uma enfermidade que é em cima da cama, a gente entende. Mas se é uma enfermidade que para vir para a casa do Senhor, venha. Porque quando não vem para a casa do Senhor, no outro dia acorda cedo para ir trabalhar. Concorda comigo? Vai trabalhar doente, gripado, com dor, com febre. E aí, amados, é muito interessante. Aí eu vou perguntar para você: você quer ter um ano apático como o de 2023? Eu não quero. Foi para isso que Cristo morreu por você na cruz? Não.
Deus te chamou para crescer, para superar tudo aquilo que vier sobre a tua vida. A questão é muito simples. Se você quer o que você teve, faça o que você já fez. Concorda comigo? Vai acontecer as mesmas coisas durante esse ano na tua vida. Mas se você quer algo extraordinário, faça algo extraordinário. Se você quer algo grandioso, faça algo grandioso para o Senhor. Se você quer as bênçãos de Deus sobre a tua casa, a tua família, a tua vida, comece a buscar o Senhor em primeiro lugar. Aí eu te falo, se você quer algo que você nunca teve, faça algo que você nunca fez. Pô, até agora, pastor, eu sou fiel nos cultos, eu sou fiel nisso, mas e as outras áreas? Como que está a tua vida espiritualmente falando? Sabe, busque a Deus, sabe, coloca Ele em primeiro lugar, por favor, irmãos. Meninos que estão chegando, sabe, coloque o Senhor em prioridade. Seja diferente dos pais de vocês. Mude a família de vocês. Mude o futuro da vida de vocês. Não é porque talvez o relacionamento dos pais de vocês deram errado, que de vocês tem que dar errado. Não é porque eles não conseguiram fazer faculdade, que vocês não podem fazer faculdade. Não é porque eles não foram médicos, advogados, doutores, que vocês não podem ser. Se vocês buscarem Deus em primeiro lugar, vocês podem fazer qualquer coisa que vocês determinarem, porque vocês servem um Deus do impossível. Eu tenho um pai maravilhoso, mas o meu pai não conhecia Jesus. Hoje eu conheço, graças a Deus ele conhece, mas eu quero que a minha vida seja melhor que a dele, mais próspera, mais abençoada, que a minha família seja melhor ainda. A dele foi ruim não, mas a minha pode ser melhor, porque hoje eu busco um Deus vivo. Se coloca de pé, por favor. Como eu falei, a semana que vem, se Deus permitir, eu não sei quem é que vai ministrar, se for eu, nós vamos falar sobre continuar avançando. Aí vai ter algumas coisas muito boas. Mas essa semana eu preciso que você busque a Deus em primeiro lugar. Feche seus olhos, por favor. Eu falei de 4 áreas. Como que tem sido a sua manhã ao acordar? Começa a pedir perdão para Deus se você não tem buscado Ele em primeiro lugar. Você tem mexido no celular, mexido em outras coisas, tem acordado em cima da hora para trabalhar. Começa a pedir perdão para Deus e peça para Ele te ajudar a buscar Ele em primeiro lugar. Sabe? Começa a pedir, se você não tem jejuado às terças-feiras, junto com a tua igreja, comece esse momento de jejum. Ore primeiro por você, para Deus te fortalecer, depois pela sua casa. Ore para que a cada primeiro dia da semana você esteja aqui na presença de Deus, mas nas quintas Deus também te fortaleça para estar junto conosco adorando o Senhor. Sabe, começa a pedir para Deus para que você coloque a sua parte financeira nas mãos do Deus Altíssimo. Irmãos, nós temos testemunhos e vários testemunhos de pessoas que enquanto eram fiéis no dízimo, nas ofertas, as suas vidas financeiras prosperavam, e quando deixavam de devolver o que é do Senhor, as suas vidas financeiras travavam. E hoje não é diferente. O nosso irmão testemunhou aqui, tentou barganhar com Deus, e quase o negócio ficou estreito, amados. Porque Deus, irmãos, Ele tem prazer em abençoar, mas é o Deus, ao mesmo tempo que Ele tem prazer em ser amor nas nossas vidas, também Ele é justiça nas nossas vidas, e a palavra dEle é fiel, Ele não volta atrás na sua palavra. Então a partir de hoje, coloque Deus em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e eu garanto para você que o seu casamento que você tanto pede vai ser restaurado, a porta de emprego que tanto você pede vai aparecer, a faculdade vai chegar, a casa própria vai chegar, o carro novo vai chegar, a prosperidade vai chegar. Mas busque o Senhor em primeiro lugar, e Ele vai acrescentar sobre a tua vida as demais coisas. Eu queria que você colocasse a mão sobre a tua cabeça, por favor, as duas mãos, e repita-se comigo: Senhor Jesus. Fala firme: Senhor Jesus, nesta noite, me ajude, me dê entendimento e perseverança para colocar o Senhor em primeiro lugar
no meu dia, na minha semana, na minha vida financeira e em tudo que eu fizer. Em nome de Jesus, eu abençoo, Pai, a vida dos meus irmãos aqui esta noite. Que eles possam te colocar em primeiro lugar, que eu possa colocar o Senhor em primeiro lugar. Que a primeira coisa que nós possamos fazer durante o dia possa ser ler a tua palavra, orar e buscar a tua presença. Na semana possamos jejuar para fortalecer no Senhor. Pai amado, que no primeiro dia da semana possamos reunir como igreja, e a nossa vida financeira, a primeira coisa, a primeira parte possa ser para o Senhor, que não possamos deixar para o segundo plano, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amados,